Petrobras e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Fala galera, boa noite! E aí, como que vocês estão? Eu sou a Natália De Vivo e hoje eu tô aqui de volta pra gravar mais um GP às 10 pra vocês. Como de costume, hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre MotoGP e a temporada, né, que já acabou. Esse 2018, que mais uma vez foi o ano de Marc Marquez, que brilhou, conquistou aí 9 vitórias em 18 corridas e o pentacampeonato. Mas, apesar dele ter sido tão brilhante durante esse ano, não foi só isso que marcou a temporada, né, do espanhol da Honda. Nesse vídeo aqui, eu fiz uma listinha com os 5 momentos que eu, pessoalmente, separei que marcaram aí a temporada e o campeonato do piloto espanhol. O primeiro item não poderia ser outro que não fosse o GP da Argentina e toda aquela lambança que o 93 fez lá na terra dos hermanos. Só nessa corrida o piloto levou 3 punições. A primeira, porque, né, logo na largada, a moto do Marquez acabou morrendo, ele foi tentar religar sozinho, andou na contramão aí na pista e acabou recebendo um ride-through. Daí ele foi, pagou o ride-through e caiu lá pro final do pelotão e foi aí que a gente começou a ver toda aquela loucura que encarnou no espanhol, que tentou começar a escalar as posições, né, ganhar terreno durante a corrida, só que ele estava fazendo de forma extremamente agressiva. A gente sabe que essa é uma das características do espanhol, mas ele estava se jogando em cima da moto dos adversários e foi aí que ele acabou ganhando a segunda punição. Ele acabou perdendo uma posição porque ele foi para cima do Alex Espargaró e foi um pouquinho mais duro do que o necessário. A direção de prova achou que foi meio agressivo demais o lance do piloto e fez ele perder uma posição. Mesmo assim, ele foi escalando, até que aconteceu a grandíssima cena do final de semana. Quando ele foi tentar uma ultrapassagem em cima do Valentino Rossi, ele acabou sendo a causa da queda do italiano, que estava nas posições da ponta do pelotão, e é lógico que isso rendeu uma chuva de críticas e inclusive um discurso bastante nervoso do italiano depois da corrida, que falou que o espanhol era um piloto perigoso, que ele não devia fazer isso, devia prestar mais atenção, tomar mais cuidado. Mas enfim, a gente sabe que a inimizade deles já é de longa data, né? E vida que segue. Pero no mucho, porque o segundo item aqui que eu anotei da minha listinha foi a torta de climão que eles protagonizaram durante a coletiva de imprensa lá em Misano. Lá, né, o Rossi aproveitou para dar uma espetada no adversário espanhol e falou que eles não tinham nada que fazer as pazes, que eles já estavam em um ótimo clima, já estava tudo bem entre eles, então alguém chegou e falou: então apertem as mãos. Marc Marquez achou ok, um gesto normal, e estendeu a mão para o 46. Que acabou negando, cruzou os braços e falou que não ia nada apertar a mão do adversário, que ficou com aquela cara de alface sem entender muita coisa, mas né, o gesto do italiano também rendeu algumas críticas, principalmente do seu antigo companheiro Jorge Lorenzo, que falou que foi uma atitude infantil. Pode até ter sido, mas pra gente que assistiu de fora, até que foi bastante divertido de acompanhar. A gente sabe, né, como eu já disse antes, essa treta entre os dois desde aquela temporada 2015, que eles brigaram bastante na pista, teve aquele lance polêmico do chute do Rossi, né, em cima do Marquez, então assim, parece que não tá tão tudo bem assim entre eles. O terceiro ponto que eu coloquei aqui foi a corrida lá na Tailândia e o Marquez ter conseguido bater o Dovizioso na última curva da prova. A gente sabe, Buriram entrou no calendário esse ano da MotoGP e entrou em grandíssimo estilo, porque as 3 corridas do Mundial no final de semana foram incríveis. A da Moto3 foi aquela que o pelotão inteiro ficou junto a corrida inteira e na linha de chegada 8 motos, se eu não me engano, cruzaram aí juntas. A Moto2 também teve uma corrida bastante disputada. E na MotoGP a gente viu aí mais um embate incrível entre o Andrea Dovizioso e o Marquez. O Dovi, ele tava na ponta, né, da corrida durante grande parte das voltas, até que perto do final, né, perto da bandeira quadriculada,
o Marques finalmente conseguiu alcançar aí o adversário da Ducati e começou uma briga incrível entre os dois. Eles ficavam trocando posições, o Marques em determinado momento deu bote certeiro, mas recebeu o troco e estavam ali naquela briga, naquele embate. O Maverick Viñales até tentou se aproximar da dupla, mas não conseguiu acompanhar o ritmo deles. Mas daí, depois de todo esse embate, briga com briga, troca de posição, uma hora era o Dovi na ponta, outra hora era o Mark, até que na curva 12, a última lá do circuito tailandês, o Marques deu um drible lindíssimo de se assistir em cima do Dovizioso, reassumiu a ponta e ganhou aí a 7ª corrida da temporada, se eu não me engano, se minha memória não está me pregando uma peça. Ele ali se aproximou um pouquinho mais do Penta, que ele conquistou em 2018 e foi uma briga super legal de ver. A gente sabe que o Marques ele nunca levava a melhor em cima do Dovi em brigas corpo a corpo, mas em Aragão, algumas corridas antes, ele já tinha conseguido bater o adversário e na Tailândia aí o cenário se repetiu. O outro ponto que eu anotei aqui foram as quedas, né? O que é Marc Marquez se não for com algumas quedas e algumas emoções ao longo da temporada, né? Tudo bem que em 2018 o campeonato dele não teve assim tantos tombos quanto a gente já viu em anos anteriores. Nesse ano ele foi ao chão 19 vezes e como ele mesmo já falou que ele aprendeu o momento que ele tem que cair, que são nos treinos. É no treino que ele falou que ele procura o limite dele, procura até onde ele pode ir e às vezes esse limite acaba sendo o chão. Foram 3 corridas, se eu não me engano, que ele acabou caindo mesmo, foi na Itália, a Austrália e Valência, me desculpem se eu estiver errada, se eu não me engano foram essas as corridas que ele acabou caindo. Em uma ele até conseguiu retornar, mas ficou fora da zona de pontos, e nas últimas 2 ele acabou abandonando e sofrendo um revés, mas tudo bem, ele ali já era o campeão do ano. Inclusive, a Honda até aproveitou para dar um puxão aí de orelha no piloto e falou, né, nesses testes pós-temporada 2018, pré-temporada 2019, em Valência falou que se o piloto caísse, ele não ia testar em Jerez, então ele ficou comportadinho, ficou em cima da moto o tempo inteiro e conseguiu sim treinar lá em Jerez. O último, mas não menos importante ponto, é o pentacampeonato que ele conquistou, né? Que ano incrível! Foram 9 vitórias em 18 corridas, como eu já falei, eram para ser 19, mas o GP da Grã-Bretanha acabou cancelado, né? Por causa de toda aquela confusão da chuva e o asfalto que estava horrível no circuito. Não tem, né, mais o que falar de Marc Marquez, além de que grande homem que ele é, tão jovem e aí já conquistando o pentacampeonato, o 7º título dele no Mundial de Motovelocidade. Tudo bem que em 2018 o Marquez ele teve adversários, mas ele não teve adversários o tempo inteiro na briga pelo título. Primeiro foi o Rossi em determinada parte do campeonato, só que o Rossi ele acabou sofrendo muito com a Yamaha, que não conseguia ser competitiva igual ela já mostrou que pode ser no passado. E o Dovizioso, que acabou acordando apenas na segunda metade aí do campeonato e quase já não tinha mais chances de ser campeão. Então, assim, o Marquez conquistou aí o título no Japão com algumas corridas de antecedência. Teve uma comemoração incrível lá nas terras nipônicas e até acabou se empolgando quando o Scott Redding foi dar um abraço nele, acabou deslocando o ombro do piloto, que deitou no chão na hora, que inclusive mostrou na transmissão e a gente até ficou pensando um pouco, meu Deus, mas o que será que aconteceu? E depois ele contou, só que foi sem muito drama, o Alex Marquez logo chegou para colocar o ombro do irmão no lugar e ficou tudo certo. Mas e aí? E você? Acha que tem algum outro momento que marcou a temporada do Marquez? Ele é um piloto excelente, a gente sabe, tem tudo para continuar emendando um título atrás do outro e protagonizar grandes cenas para tornar o personagem Marc Marquez ainda mais incrível. Eu vou deixar aqui um último recado. Você sabe que agora o Grande Prêmio tem o quiz Shell GP, não é mesmo? Será que você entende tudo de automobilismo? Sabe qual que é o nome do chefe da Shell na Stock Car? E a cidade que o Kimi Raikkonen nasceu? São 20 perguntas para testar tudo o que você sabe sobre o automobilismo, esse universo do esporte a motor. Então entra lá no Grande Prêmio, responde tudo e deixa aí nos comentários a sua pontuação. É isso aí, pessoal, e até a próxima.